Bom, pessoal, inicialmente eu vim aqui para falar sobre o DPO, sobre o que é esse novo cargo de DPO, né? As suas funções, né? As obrigações que possuem em relação a esse cargo. E eu espero poder ajudá-los e mostrar que essa nova profissão ela possui uma, um crescimento muito alto no momento que a gente está, tá ok? A gente pode ver que muitas empresas agora estão se adequando, muitas empresas estão entendendo, né, o que é a LGPD e a necessidade de se adequar, e isso, consequentemente, acaba aumentando a busca por esse novo profissional, ok? Então, vamos lá. Iniciando, gostaria só de mostrar, pontuar alguns tópicos sobre o ano de 2020, tá, pessoal? Bom, a gente sabe nessa situação caótica que a gente vem vivendo esse ano de 2020, né, e os efeitos que ele teve nas profissões, né, alguns dados que eu trouxe aí, que foi a maior taxa de desemprego desde 2012, né, chegando em um certo momento a 14%, né, a gente teve uma mudança de padrões dentro das empresas, que foi o home office, né? Muitas empresas se adaptaram ao home office, né? Essa questão do home office também teve uma consequência, né? Cerca de 11 milhões, né, de trabalhadores perderam, né, como dizer assim, o seu ganha-pão por conta dessa mudança do home office, né? A gente tem também a questão da crise profissional, como eu disse, muitas pessoas perderam seus empregos, perderam seus cargos, né? Tiveram que lutar aí durante 2020 para renovar, conhecer novas profissões, né? Novos horizontes, né? Nós tivemos a crise, consequentemente, uma crise mental, né, da população, a crise no sistema de saúde que a gente já vê até hoje aí que está acontecendo, né? E 2020 serviu para introduzir essa mudança de padrões, né? Padrões e profissões. E é exatamente isso que eu venho mostrar para vocês, né? Demonstrar essa oportunidade de desenvolvimento profissional, tá? Na área de proteção de dados, que seria o cargo e a profissão de DPO, né? Que na nossa legislação tem o nome de encarregado de dados, ok, pessoal? Então, eu fiz essa breve ilustração para mostrar um pouco do que foi 2020 e mostrar também que é uma nova oportunidade para você crescer profissionalmente, tá ok? Então vamos lá. O que é o Data Protection Officer, né? O encarregado. Então, pessoal, inicialmente posso dizer que o DPO pode ser uma pessoa natural, tá? Ou jurídica, tá ok? Esse profissional, ele pode ou não fazer parte do quadro de funcionários da empresa, tá ok? Então, tem empresas que preferem escolher, às vezes, um colaborador que já está ali dentro, outros escolhem terceiros, enfim, isso não infere de nenhuma forma no cargo de DPO, tá ok? E, de uma maneira geral, ele possui a função, ele é um incumbido, né, pela certificação das normas e políticas que serão implantadas na empresa, né? Então, de uma maneira geral, o DPO tem essa função de ajudar na implantação, né, de normas, políticas, de condutas dentro da empresa, ok? Outro ponto importante destacar agora, que mais adiante eu vou mostrar quais são as funções de maneira mais tranquila, é o artigo 41 da lei, que ela traz, né, a exigência, né, do controlador empresa em indicar um carregado para ser o responsável pelo tratamento de dados, né? Esse artigo ele é muito importante, pessoal, porque ele vai estar diretamente relacionado a essa questão da oportunidade de emprego do DPO, tá ok? Porque quando a gente tem uma norma que exige a contratação de um cargo, né, a gente fala, opa, então calma aí, quanto mais empresas, mais oportunidade nós vamos ter para trabalhar, né, porque ela é obrigatória, ela é uma norma obrigatória, tá? Então, mais adiante eu vou citá-la novamente, porque realmente, para o nosso tema do momento, que é a profissão de BO, ela é muito importante, ok? Vamos lá. Aqui eu trago algumas funções, tá ok, do DPO, né, que ele, na verdade, ele opera
baseado em três principais funções, tá ok? Que são, quais seriam essas funções? Uma delas é o canal de ligação entre o titular de dados, que já foi explicado nas apresentações anteriores pelos meus colegas. Então, ele é a ligação entre o titular de dados e a empresa, tá ok? Então, o DPO, ele recebe as reclamações, ele recebe, né, os pedidos desses titulares e ele encaminha para o setor da empresa e auxilia, né, esse setor e a empresa a tomar as medidas cabíveis, né, tomar as providências corretas em relação a essa reclamação, a esse pedido de exclusão, ou, enfim, qual seja o pedido realizado pelo titular. Então, primeira função do DPO, canal de conexão entre titular de dados e empresa, ok? A segunda função do DPO é receber comunicados da autoridade nacional, certo? E, consequentemente, adotar as providências cabíveis, ok? Mas, como assim, doutor? Receber o quê? Muitas vezes, a NPD, ela pode vir e pedir para a empresa, olha, eu gostaria de ver o relatório de impacto de vocês da empresa. Ela não vai mandar um e-mail para o diretor da empresa. Ela vai buscar, procurar saber quem é o DPO responsável da empresa e vai comunicá-lo. E a função do DPO, assim como na questão do titular, é pegar essa reclamação, né, esse comunicado da NPD e passar para a diretoria e dizer, olha, eles estão pedindo o relatório de impacto, né, então vamos mostrar o relatório de impacto para a Agência Nacional. Então, a segunda função é essa conexão entre a autoridade nacional e empresa, ok? Então, aí duas linhas de conexão. Uma terceira função, né, primordial é a função de orientador, ok? Então, o DPO, ele tem, né, essa função pedagógica, vamos dizer assim, ele precisa ensinar os outros funcionários sobre a LGPD, mostrar do que se trata a LGPD e, de uma certa forma, mudar a cultura dentro da cabeça dos funcionários a respeito dessa nova lei, tá ok? Então, ele possui essa terceira função, que seria a função de introduzir a lei e a importância dessa lei para os funcionários do controlador, da empresa, tá ok? Então, são três funções principais, mas que agora eu também vou mostrar algumas outras obrigações do DPO. Então, vamos lá? Vamos lá. Outra função que o DPO possui é, no início da implantação, né, do projeto de LGPD, o DPO, ele também é responsável por fazer o mapeamento do fluxo, né, do tratamento dos dados pessoais. Então, o DPO, ele vai estar ajudando, né, a formar e a elaborar esse mapeamento do fluxo de informações dentro da empresa. Por quê? Porque mais adiante esse mapeamento vai ser utilizado, né, para elaborar os meios de mitigação de risco e tudo mais. Então, ele tem essa função ativa em ajudar na implantação, né? Não somente manter a implantação, como eu vou dizer agora, né? O DPO, então, além de ajudar no mapeamento, né, na implantação da lei, né, na empresa, ele possui também a função de fiscalizador, que seria esse segundo ponto aqui, né, que é a função, ele atua como fiscalizador da empresa, ou seja, ele deve agir com autonomia, ok? E sempre em defesa dos dados pessoais dos funcionários e clientes da corporação. Ou seja, ele não pode olhar com os olhos para a empresa. Ele deve zelar pela proteção de dados dos funcionários da empresa. Por isso que muito se discute em colocar um DPO que já faça parte da empresa, porque às vezes ele não pode ser muito imparcial, mas enfim, isso é uma outra questão. O que vale ressaltar é que ele atua como uma questão de fiscalizador, então ele precisa o tempo todo olhar como está indo na empresa, se as normas que ele implantou estão sendo respeitadas, se as políticas de privacidade estão sendo respeitadas. Então, ele deve sempre estar fiscalizando a continuidade
dessa implantação. Então, assim, não basta implantar a lei, né, implementar a lei, você deve mantê-la e continuar zelando por essa lei. Então, o DPO tem essa função de fiscalizar, tá ok? Uma outra obrigação que o DPO tem é de tornar público as suas informações de contato, tá? Então, o DPO ele deve passar as informações para a empresa e dizer, olha, empresa X, esse é meu e-mail, esse é meu contato, esse é meu nome completo. Por que que ele é uma obrigação do DPO? Porque ele, como eu disse, é o canal de contato entre titular e empresa, autoridade nacional e empresa. Como eles vão saber quem é esse DPO? Através dos dados publicados em sites, Instagram, qualquer rede, mídia social que a empresa tiver, aonde estiver a questão de privacidade, deve estar o nome do DPO. Então, essa é uma das obrigações, que é tornar suas informações públicas para facilitar o contato com os interessados, ok? Então, pessoal, de uma maneira geral, essas são as 6, né, funções, né, e a última é uma obrigação do DPO. Então, só repassando de uma maneira rápida, canal de ligação entre titular e empresa, canal de ligação entre a ANPD e empresa, tá ok? Aqui atrás tem a questão da orientação dos funcionários, né? Então, a questão pedagógica, tem a questão de ajudar no mapeamento do fluxo da empresa para implementar a lei, implantar a lei, atua como fiscalizador, tá ok? E a sua obrigação de tornar públicas as informações, correto? Então, vamos lá, pessoal, continuando. Esse slide trata um pouco da responsabilidade, tá ok? Então, o encarregado, o DPO, ele tem que ser pautado as suas ações nesses 2 pilares de responsabilidade, tá? Que são 2 princípios, né, a gente costuma dizer. Então, que seria a transparência e responsabilidade, tá? O que seria a transparência? A transparência, ele fala a respeito de que os dados, as informações passadas ao titular tem que ser clara, tem que ser específica, não podem ser confusas, e é função do DPO fazer com que essa transparência exija nos processos internos da empresa. Se você entendeu? Então, assim, quando houver uma solicitação, o DPO ele tem que atuar de uma forma que, se ele vai mostrar para você, olha, fulano, nós temos esses dados pessoais seus na empresa. A gente tratou dessa forma, armazenou dessa forma e vai descartar dessa forma, ok? Então, é isso que ele diz, a questão da transparência. Todo esse ciclo de vida do dado pessoal do titular, ele tem que ser claro, objetivo e deve ser tratado de forma específica. Não pode sair daquilo que ele foi destinado, tá ok? Então, essa é a transparência. E a responsabilidade, né? Claro, como em todas as outras funções de dentro de uma empresa tem que atuar com responsabilidade, ele diz que o DPO tem que atuar com uma segurança, tem que atuar de forma correta para, de todas as maneiras, mitigar, né, esses riscos que são inerentes a respeito da LGPD, né? Então, o DPO tem sempre que atuar com destreza, seriedade e responsabilidade, sempre buscando evitar, né, diminuir essas probabilidades de vazamento, enfim, os riscos que são sujeitos à informação, ok? Aqui eu trago um pouco da responsabilidade civil, tá? Você pergunta, poxa, mas doutor, o DPO, qual a responsabilidade do DPO nesse processo de implantação, né? Ele responde. Então, eu venho aqui, já me perguntaram isso várias vezes, então eu venho aqui para esclarecer. A questão da responsabilidade civil da LGPD, ela está no artigo 42 ao 45, ok? No nosso artigo 42, né, como está exposto aqui no nosso slide, ele limita essa responsabilidade civil ao controlador e ao operador, né? Eu imagino que vocês já saibam o que é o controlador e o operador, e esse artigo ele limita, então, ou é responsável pelo vazamento o controlador, ou é responsável pelo vazamento o operador.
Em alguns casos, ambos respondem solidariamente pelo vazamento, tá ok? Então, como você pode ver, na lei não tem nada especificando sobre a responsabilidade civil do DPO, você entendeu? Só que é claro que o DPO ele não pode agir com negligência, imprudência, imperícia, com dolo, porque aí já entra outras questões, né? Não entra nem a base da lei LGPD, já entra as questões cíveis, né? Então, mas no artigo da lei de LGPD não consta nada de responsabilidade civil do DPO, né? A responsabilidade pelo vazamento de dados da empresa é do encarregado e do controlador, tá ok? Eximindo o DPO de qualquer responsabilidade, desde que ele age de maneira negligente, né, de maneira correta, né, se ele não fez nada de propósito ou com dolo, então ele se exime de qualquer responsabilidade civil. Ok, pessoal? Agora, acho que eu vou falar um pouco sobre os requisitos, tá? Então, vamos lá. Doutor, o que preciso para me tornar um DPO? Né? O que eu preciso para seguir nessa carreira, né, tão promissora como eu venho falando, Vamos lá, pessoal. A lei, ela não exige nenhuma formação específica para DPO, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Não existe uma pós, né, de uma certa forma, de DPO. O que existe hoje, pessoal, são cursos e certificações no assunto de DPO, tá? De LGPD, proteções de dados, ok? Então, quando alguém diz, pô, Wilmer, mas eu queria entrar nesse mundo de LGPD, tá ok, vamos lá. Você já fez algum curso, já procurou saber, né? Hoje a gente pode encontrar diversos cursos e certificações na internet, mais adiante eu vou citar alguns deles, né? Como se tornar um DPO com certificações, mas, a princípio, a legislação ela não traz uma determinada necessidade de formação, você entendeu? Então, cabe ao profissional que quer entrar nessa área angariar conhecimento da melhor maneira, tá ok? É claro que a gente sempre orienta que quem queira, né, quem tem essa vontade de se aventurar na LGPD como DPO, tem que ter ao menos uma formação acadêmica baseada no tema, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Então, um advogado, como é meu caso, né, a questão da legislação, uma pessoa de administração de empresa, um líder de RH, quem fez o pessoal do TI, você entendeu? Então, quer dizer, são pessoas que, de uma certa forma, estão tão ligadas a alguma parte do assunto de LGPD. Então, se você já tem pelo menos essa formação inicial, que você pode usá-la lá na frente na LGPD, você já está um passo adiante de muita gente, né? E aí basta você continuar a sua especialização, fazendo cursos, né, e aprendendo mais na prática do que é o DPO, ok? A gente fala também que o DPO ele precisa ter algumas características, né? Eu falo muito, deixa eu ver se eu cito aqui adiante, algumas características de ser um profissional multidisciplinar, tá ok? Como a gente pode ver aqui nesse próximo slide, o perfil do DPO tem que ser um perfil multidisciplinar, né? Ou seja, esse profissional ele precisa ter essa habilidade, né, de desenvolver técnicas em outros setores da empresa, né? Então, assim, se você é um profissional que tem a facilidade de entender, arrumar soluções, porque isso é um DPO, descobrir soluções para os problemas, né? E claro que cada setor tem o seu problema, tem a sua particularidade, certo? Então, esse profissional ele tem que ter esse feeling, né, de conseguir desenvolver habilidades em diversas áreas da empresa, tá ok? Além, obviamente, de um jogo de cintura para conseguir lidar com todos os setores da empresa, tá ok? Por que eu falo isso, pessoal? Porque no momento de fazer a implantação da LGPD,
é criado uma comissão dentro da empresa, que geralmente são formadas pelos líderes de setores da empresa. Então, eles pegam o líder do jurídico, um líder de RH, um do almoxarifado, frota, qualidade, comercial, financeiro. Eles montam uma comissão e quem está no topo dessa comissão é o DPO. E claro, o DPO, para conseguir se comunicar com todos eles, precisa ter um jogo de cintura, saber conversar, saber interpretar bem as situações, para não gerar nenhum problema, né? Não gerar nenhum desentendimento ou não conseguir passar a ideia de forma correta para o colaborador, tá ok? Então, essa é uma das características que um DPO precisa ter, essa questão multidisciplinar, né? Essa desenvolver habilidades técnicas em diversas áreas, ter esse jogo de cintura para conseguir interagir, né, com todas essas áreas e, claro, compreender, né, a parte de legislação de LGPD. A gente precisa desse entendimento das regras de LGPD. Tá ok, pessoal? No próximo slide, aqui eu venho dizer exatamente sobre a certificação, os cursos e certificações existentes em relação ao DPO, tá ok? Eu, particularmente, já fiz alguns cursos, hoje eu estou nessa trilha de curso de DPO, então, além dos que eu já fiz, eu também estou realizando esse da Exim. A Exim, eu acredito que muitos já conhecem, é uma certificadora muito grande, de nome, renomada, e eles apresentam, e eles dão essa certificação para DPO, tá ok? Então, eu vou falar um pouco como que funciona esse caminho, tá? A Exim, você precisa inicialmente realizar 3 cursos, tá ok? Que é esse de Privacy e Data Protection Essentials, que é o primeiro, que ele é bem básico, ele introduz um pouco, ele introduz o profissional LGPD, né? Fala um pouco das demandas no Brasil sobre a LGPD. Ele é um curso mais introdutório, tá ok? Depois vem o Privacy Data Protection Foundation, que ele já é um pouco mais aprofundado, ele já traz o conceito da GDPR, que é a lei que a LGPD se inspirou, né, que é a lei europeia, a legislação europeia de proteção de dados. Então, você faz esse curso de Privacy Data Protection Foundation, que é o segundo. E, por último, você faz o Practitioner, né, que é o Privacy Data Protection Practitioner, né, que é uma questão, eles colocam você para realizar provas práticas, né, nesse sentido, relacionados à LGPD. Essa seria a última etapa e, claro, é o curso mais difícil, mais complexo, tá, pessoal? Ah, Wilmer, mas onde eu faço esses cursos? Hoje, existem diversas empresas no Brasil que oferecem esse curso, tá, pessoal? Esses cursos, geralmente, para a certificação Exim, eles são realizados de maneira online, obviamente, por causa da situação, mas ao vivo, tá? Então, assim, outro detalhe importante, o porquê que você precisa fazer esses cursos antes de realizar as provas, tá, pessoal? No fim da última prova, que é a do Practitioner, eles pedem uma certa quantidade de carga horária de cursos concluídos. Então, é importantíssimo que você faça todos esses cursos, que os 3 juntos, aproximado, dá umas 65 horas de curso, tá? Porque é um dos requisitos para você poder pegar essa certificação pela Exim, é ter isso comprovado documentalmente, né, as suas horas realizadas no curso. Então, vamos lá, pessoal. Continuando. Primeiro, você precisa realizar esses 3 cursos. E depois? Depois, você precisa realizar as 3 provas. Agora sim, pela Exim. Você entra no site da Exim e marca a sua prova. E aí você vai fazer 3 provas. Se você passar nas 3 provas, você consegue a sua certificação Exim, tá? Então, você vai fazer primeiro lá a Essentials. Passou? Legal. Vai fazer a da Foundation. Passou? Legal. Vai fazer a da Practitioner. Acabou a última prova? Demonstrou que tem as horas de curso de fato? Eles vão te dar a certificação. Então, pessoal, essa é uma das maneiras que existem de você se certificar
como um DPO, tá bom? De você ter uma maneira de se mostrar DPO, tá? Não é desmerecendo nem nada, mas eu vejo alguns casos de pessoas que fizeram cursos teve um de 5 horas e já se intitulou DPO, né? Eles postam nas redes sociais, ó, DPO, um certificado de 5 horas, não é desmerecendo, é conhecimento que ele obteve. Mas 5 horas de um curso que você fez não vai te tornar um DPO, né? Por mais que a gente sabe que não tem algo específico para se tornar um DPO, né? Se você não trabalha com isso, você não tem conhecimento e fez só esse curso, você não é de fato um DPO, né? Então você precisa de mais comprovação, mais estudo para você poder, né, se tornar e trabalhar, né, como encarregado, como um DPO. O valor, mais ou menos, pessoal, eu já vou passar mais ou menos o valor dessa trilha, né? Eles falam trilha Exim de DPO. Ele fica em média uns de 8 a 9 mil reais, tá? Dependendo de onde você faz o curso, tá? Por que o curso? O curso é o mais caro, tá? O curso ele gira em torno de 5 mil a 6 mil reais, aproximadamente 5 mil reais. E após o curso, você tem que fazer as provas. As provas, em média, uns R$ 1.000 por prova, tá? Então, você vê que realmente não é tão simples, né? Essa questão de se tornar DPO pela Exim, ela é um pouco complexa e um pouco onerosa, né? De uma certa forma. Mas, hoje, é uma das melhores certificações que se pode ter em relação ao cargo, né, de encarregado de DPO, né? Você ter a certificação pela Exim é uma excelente prova da sua qualidade de trabalho. Tá, pessoal? Então, terminada essa parte de como se tornar, né, um DPO na questão de cursos e certificações, eu venho falar um pouco do porquê, né, o DPO ele veio se tornar, né, agora a profissão do momento, né. DPO, pessoal, a gente tem visto, né, como eu estou trabalhando na prática já há algum tempo com isso daí, a gente vê o aumento do número de empresas, né, que estão entendendo a necessidade da LGPD, né, a obrigatoriedade dessa lei, ok? Então, assim, o número de empresas está crescendo muito, né? A lei, a LGPD, ela traz a obrigatoriedade de um DPO dentro da empresa, é aí onde eu retorno naquele slide, né, no artigo 41, da obrigatoriedade, ou seja, já são 2 pontos importantes. O crescimento de empresas, né, interessadas na LGPD e a obrigatoriedade do cargo de DPO nessa empresa, certo? E agora entra outro ponto. Qual seria? A escassez desse profissional na área, tá ok? Pessoal, a profissão de DPO, ela está escassa, ela está muito escassa. Existem poucos profissionais hoje na área que são, de fato, competentes para atuar numa adequação de uma empresa, né, para fazer todas as questões de criação de normas, políticas de proteção de dados. Então, você soma esse aumento gradativo da demanda, né, das empresas, junto com a escassez do profissional, pronto. Você tem aquela receita perfeita para encarar, né, um novo desafio, uma nova profissão. Você entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar que hoje, né, a gente está num momento muito bom para se, de uma certa forma, dizer, se aventurar, lógico que de maneira muito séria, nessa nova profissão. É claro, né, que muitas pessoas vão dizer, poxa, mas é uma profissão nova no Brasil, ninguém sabe como vai ser, né? Existem essas dúvidas, né, ao redor é normal existir essa dúvida quando alguém está pensando em mudar de profissão, mudar de carreira, mas pelo que a gente acompanha da LGPD, essa mudança, esse aumento do DPO, ele é muito significativo, né? O aumento das empresas, né? A necessidade de buscar esse profissional. Então, é muito importante e a chance desse DPO se tornar algo, enfim, obsoleto é inexistente, né? Sempre vai precisar de um DPO, porque sempre vai estar abrindo empresas e as empresas vão precisar se adequar, tá ok?
Eu trouxe aqui alguns pontos em relação ao DPO, né? Então, muitas pessoas me falam, Wilmer, mas eu não tenho tempo, cara, né? Eu não tenho tempo para me tornar um DPO. Eu adoro o tema. Hoje eu sou advogado, ou hoje eu trabalho no negócio de contabilidade, faço parte de RH de uma empresa, mas eu não tenho tempo. Só que assim, pessoal, hoje, como eu disse, se você já tem um conhecimento em alguma área familiarizada a LGPD, então vamos supor, se você é do RH, do administrativo, do TI, você já está um passo à frente, correto? Correto. Hoje, os cursos e certificações são online, tá ok? Ou seja, se esse curso é online, pessoal, você tem o tempo à noite para você fazer isso. É claro, né, que cada um tem sua rotina, existem pessoas aí que às vezes não tem nem uma hora para respirar, mas de uma maneira geral, é possível você se preparar uma, duas, 3 horinhas por dia, talvez, 2 horinhas, se você tiver, para exercer esse cargo de DPO, né, se especializar, fazer cursos, certificações. Então, assim, a questão do tempo, para alguns, né, que fala, poxa, mas eu não vou ter tempo. Cara, dá para ter um tempo, dá para você se especializar nesse novo assunto. Vai com calma, às vezes se você não tem 3 horas por dia, faz 1 hora por dia o seu curso, vai lá, lê, e aí você vai conseguir esse tempo, e daqui a 6 meses, talvez, se você estiver bem, você começa a atuar na área, ok? Outra questão que o pessoal me pergunta, que é a falta de experiência, né? As pessoas falam, poxa, mas eu sou do RH, cara, eu conheço RH, eu sou do jurídico, eu conheço sobre jurídico, né? Eu sou do TI, né? Eu só mexo com a área de TI. Então, pessoal, o que acontece? Você não precisa ter um conhecimento em todas as áreas da sua empresa para atuar como DPO. É claro, você precisa ter aquela habilidade, como eu disse anteriormente, de desenvolver, né, essas questões em outros setores, mas você não precisa conhecê-las 100%. O que você precisa saber é como interagir com os líderes desses setores para daí captar as informações relacionadas ao fluxo de dados pessoais e descobrir uma solução. A gente tem que lembrar, pessoal, que o DPO não está sozinho na empresa, né? O DPO ele trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? Então ele trabalha com os líderes de cada setor, é um grupo, né? Então às vezes se ele está com algum desconhecimento no RH, ele vai perguntar para a líder de RH, falar, olha, fulana, esse processo, ele funciona assim, ou ele funciona dessa forma, dessa outra forma, como ele funciona? Né? Então, assim, o DPO nunca vai estar sozinho. E a experiência, você vai criando a sua experiência ali dentro. E com o tempo, você acaba desenvolvendo a sua própria metodologia de trabalho. Você entendeu? Então, assim, a falta de experiência também não deve ser muito levada em consideração, né, de desânimo ou ponto negativo quando se pensa em DPO, ok? Até porque muitas pessoas não possuem experiência no tema, é um assunto novo, é algo novo, então cabe a nós, né, conseguir essa experiência dentro da empresa, justamente dessa forma que como eu disse, interagindo com os líderes de cada setor, tá ok? Vamos lá, outro ponto é a concorrência, né? Algumas pessoas dizem, poxa, Wilmer, mas a concorrência, né? As pessoas já estão estudando isso há muito tempo. Pessoal, claro, existem pessoas que já estão, né, nesse tema de proteção de dados, né, de segurança da informação há muito tempo, né? A gente tem o Dr. Rodrigo, né, que apresentou esses últimos 2 dias, que ele já está nesse tema há aproximadamente 5 anos, estudando, né? Então, assim, claro, a gente tem profissionais de gabarito muito alto, assim, de uma certa forma, né, no mercado, mas são poucos, são muito poucos profissionais que possuem toda essa experiência no assunto. Então, dessa forma, a concorrência ela se torna menor. Você entendeu? Então, por mais que às vezes você pense, poxa, mas eu vou começar do zero agora. Eu vou aprender o que é DPO agora, o que é LGPD, o que é DPO, o que é encarregado, o que é controlador. Agora, meu, não tem problema. Comece agora, estude, se empenhe, porque a demanda para esse profissional é alta e a escassez dele é maior ainda.
Você entendeu? Então, se você se posicionar, trabalhar, estudar, com certeza você vai conseguir sair na frente de muitas pessoas e atuar nesse mercado de trabalho aí, tá ok? Então, a concorrência também, pessoal, não pode ser vista como um ponto negativo, né? A questão do DPO. Outro ponto muito legal, né? É a contratação de um profissional interno, tá ok? A contratação do profissional interno, ele tem dois lados, tanto um lado positivo quanto um lado negativo, tá? Por que que eu vou dizer isso? O ponto positivo é que o profissional que ele já está numa empresa, né? É claro que ele sai à frente daquele profissional que quer lutar com ele pelo mesmo cargo, porque ele já conhece alguns processos de dentro da empresa, ele já tem uma intimidade com os líderes dos outros setores, ele já conhece os diretores, ele sabe como funciona a empresa. Então, pode acontecer da empresa preferir contratar esse interno, esse funcionário interno, tá? Então, esse ponto positivo para um ele se torna negativo para outro. Para quem? Para aquele trabalhador, para aquele DPO que gostaria de entrar na empresa, né? Poxa, mas aquele cara ali ele já está buscando essa vaga, né? Ele sai um pouco na frente porque ele já é da empresa. Só que, pessoal, a gente também tem que levar em consideração que o fato do funcionário já ser da empresa não garante a ele o cargo de DPO, né? Porque o que importa ele ser da empresa se ele não tem o conhecimento da LGPD, você entendeu? Então, também é uma questão que ela pode ser debatida, ela pode ser uma luta saudável entre essa posição de DPO dentro da empresa, né, que seria do funcionário interno e o externo, mas é óbvio que se um funcionário interno possui aquele conhecimento específico da LGPD, já tem aquela habilidade, aquele conhecimento também interno dos processos internos da empresa, é claro que ele tem um ponto muito positivo e a chance dele ser nomeado DPO da empresa e tocar o projeto de LGPD é grande. Então, pessoal, essa questão da contratação do profissional interno pode ser uma luz, tá, para quem está nos assistindo agora e pensar, poxa, eu atuo no RH, mas eu poderia tocar o projeto de LGPD na minha empresa. Eu poderia aprender mais sobre isso e encabeçar esse projeto. E, lógico, consequentemente, né, você vai acabar somando cargos, funções dentro da empresa, né, você acaba aumentando sua remuneração, né, e tudo mais. Tá ok? Então, pessoal, concluindo, tá? Isso aqui já vem a etapa da conclusão. A gente pode dizer que o DPO, né, realmente é a profissão do momento, tá ok? Ele tem essas obrigações de criar políticas, as normas de conduta, né? Esse desafio da mudança de cultura, né? A gente tem que aproveitar, né, tanto a questão da obrigatoriedade da lei em, né, da empresa nomear um DPO, né, quanto também essa brecha da falta de profissionais na área, tá? Então, são pontos que a gente tem que aproveitar nesse momento, né? Não adianta daqui 10 anos ou falar, pô, será que DPO ainda é a profissão do momento, né? Mas, enfim, agora é a hora para a gente se profissionalizar, né? Melhorar o nosso currículo, vamos dizer assim, e conseguir encabeçar, né, um projeto de implantação, ou talvez na sua empresa que você já trabalha, ou você começar a trabalhar e dar consultoria para outras empresas, enfim. Então, a gente tem que levar sempre em consideração, nesse momento, o aumento das empresas que estão buscando um profissional da área, né, um DPO, junto com a escassez desse profissional na área. Então, como eu disse, é a receita perfeita para a gente conseguir enxergar uma oportunidade e crescer, né, nessa profissão aí, que, se Deus quiser, vai dar muitas alegrias para quem segui-la, tá ok? Então, pessoal, gostaria só de agradecer, acho que a minha parte, questão da LGPD, eu encerro por aqui, a questão do DPO eu encerro por aqui, né? Que gostaria de agradecer,
novamente o Altamiro pelo convite, a RioSoft, né, a todos que participam desse projeto, e dizer que eu me senti muito honrado em fazer parte desse workshop e que venha muito outros por aí.